E aí pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre sapata isolada, um tipo de fundação na construção civil. Pessoal, eu queria falar aqui nessa introdução, você que tiver algum conteúdo, quiser saber de algum assunto específico da construção civil, não deixe de nos escrever, que nós vamos pesquisar para trazer para você esse conteúdo. Se tiver com algum problema, alguma coisa que você queira saber informações, nos escreva, nos procure que nós vamos tentar te ajudar. E não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like, compartilhe, porque às vezes você conhece pessoas, profissionais da área, que estão querendo se especificar, querendo aprender um pouquinho mais de teoria, querendo aprender como é que funciona a estrutura da construção civil, eles vão se beneficiar com isso. Então compartilhe para que possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, ok? Continue aí, então agora roda a vinheta, vamos aí para o nosso conteúdo, sapata isolada. E aí pessoal, estou trazendo para vocês aí uma nova forma de gravar o vídeo. Eu tenho feito a projeção na parede, mas eu tenho percebido que as imagens não têm ficado muito boas. E como nos vídeos que nós estamos trazendo tem que ter teoria, então achei melhor, né, desenvolver dessa forma para que exista o máximo de aproveitamento possível. Né? São conteúdos importantes, apesar de ser teoria, eu estou trazendo de uma forma bem resumida, somente aquilo que é necessário mesmo você saber, e para não ficar algo muito massivo, uma coisa assim bem ruim de se assistir. Então a gente está tentando aí, adaptando de uma forma a trazer o conteúdo, trazer a teoria, que é muito importante, mas ao mesmo tempo ser algo dinâmico, algo fácil de se entender, de compreender, de interagir também. Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem qualquer sugestão, vocês podem me escrever, que normalmente eu acato todas as sugestões, tá? A gente ouve, filtra e tenta sempre melhorar. Gente, então vamos lá. Como eu disse, nós vamos falar agora sobre sapata isolada. Apesar de existir outros tipos de sapata que ajudam na fundação, especificamente nós vamos falar da sapata isolada, que é a mais comum, a mais utilizada na construção civil e em obras de médio e pequeno porte. Tá? Eu sei que talvez você já viu, você sabe o que é uma sapata, ou talvez nunca ouviu, né? Mas mesmo que você saiba, talvez você não sabe qual é a função dela dentro da fundação. Como eu já disse no vídeo na semana passada, no Stories, não sei quantos viram, a sapata, ela funciona como realmente o pé da fundação. Por que o pé? O nosso pé, qual é a função dele? Ele nos dá equilíbrio, é ele que suporta todo o nosso peso. E a sapata, ela faz essa função. Quando você tem um tipo de terreno que ele não é muito, como é que eu posso dizer? Ele não, você percebe que ele é meio mole ali, que ele não vai suportar um peso que normalmente já é calculado, né? É feito um estudo do terreno, então ele vem para complementar as fundações. Se você tiver um terreno já bem compacto, onde a fundação, a estaca, ela já consiga atingir um solo compacto, um solo bom, então às vezes não se utiliza a sapata, já faz direto a viga de cintamento. Mas em alguns casos, quando você encontra água, principalmente numa profundidade baixa ali do terreno, com 1 metro, 1,5 metros, já encontra água, normalmente a sapata ela vem para ajudar nessa estrutura. E por que é importante você saber a teoria? Olha só, gente, essas imagens. Você vê que ela afunda, a casa literalmente afunda. Ou podemos se dizer, né? Literalmente a casa cai. Uma fundação mal executada é capaz de derrubar
toda a estrutura. Gente, e assim, ainda se ficar como nessa imagem aqui uma fissura e tudo mais, porque a estrutura movimentou, normalmente quando aparece rachadura na casa, você pode saber, a sua casa ela movimentou, ela cedeu, ela recalcou, então ainda é menos mal. O problema é quando chega nesse ponto aqui, olha, cai. E tivemos aí recente a reportagem lá em Fortaleza do prédio de 7 andares, caiu. Gente, é uma responsabilidade muito grande. Então, não é apenas construir, é saber construir com responsabilidade, porque são vidas que estão expostas. Aí, gente, se começa a dar fissura, uma fissura muito grande, como essa primeira foto aqui, é caso de se preocupar. Ou derruba tudo e faz tudo de novo, ou existe solução. Tá vendo aqui essas duas últimas fotos aqui? É uma solução. Você vai calçar a sua fundação. Agora, só você vendo aqui, ó, olha só, essas duas só você vendo a forma como foi executado, você já, eu não preciso nem responder. Você já deve imaginar quanto é que custa isso, né? Então, fora o transtorno que vai causar para corrigir, e eu sempre falo nos vídeos, a engenharia ela traz soluções para 90% dos casos. Existe solução, mas existe um custo desnecessário. Então, a ideia do vídeo, que eu trago os conteúdos, é para tentar justamente trazer para vocês algumas dicas e sugestões, demonstrar qual é a importância de ter um gestor na obra, que não seja um engenheiro. Mesmo que você resolva construir sem um engenheiro na obra, tudo bem, você vai ter um mestre de obra, um encarregado de obras, mas que ele entenda, que ele possa ver, que ele possa compreender, que ele tenha a teoria para que não aconteça desastres, podemos dizer assim. Que são informações importantes em momentos da construção, que assim, se você errar, e aí erguer e terminar a casa, aí você pode chamar o melhor engenheiro do mundo, que aí não tem como ele corrigir, né? E a outra intenção também é tentar explicar qual é a função do engenheiro da obra. Às vezes, tem muita gente que às vezes chega para mim e fala, como é que eu construo a parede e tudo? Beleza, a gente às vezes tem até a teoria, mas não é o engenheiro que vai lá e ergue a parede, coloca a janela, faz a laje. Às vezes o pessoal pensa que é o engenheiro que faz isso, e o engenheiro ele sabe conferir o serviço, mas a execução realmente fica com o pedreiro, alguns encarregados de obra, e o engenheiro ele não sabe executar, não põe a mão na massa, ele sabe como o serviço tem que ficar. E aí nós estamos trazendo essas informações para mesclar com o quê? Com a praticidade, com a experiência, com a execução aí do pedreiro, do mestre de obra, do encarregado. Então, se você está fazendo uma obra sem engenheiro, pelo menos tenta pedir para ele assistir os vídeos, para que ele possa pegar algumas dicas e depois você não ter dor de cabeça na obra. Sabe, gente, olha aqui, só para vocês entenderem como que é a visão, de repente, do cliente, a visão de alguém que não entende um pouco da obra e como que é a visão do engenheiro. Olha só, a visão do cliente, ele vê a casa dessa forma. E olha a visão do engenheiro, como que nós vemos? Nós vemos a estrutura da casa, como funciona cada etapa da obra. Então isso é muito importante, porque se juntar a experiência do mestre de obra, do pedreiro que sabe executar lá, do eletricista, do encanador, com a visão do engenheiro, te garanto que a sua casa não vai ter problema. Apesar de que ultimamente tem tido alguns engenheiros, né, alguns profissionais, vamos dizer assim, que têm nos decepcionado. Mas, na maioria dos casos, os engenheiros para trazer sim soluções e segurança na execução da obra.
seja ele um engenheiro estrutural. Muito importante você ter o cálculo da estrutura da sua casa. Olha só, adiantaria eu chegar aqui e ficar falando para você disso? Essa é a teoria da fundação. Qual é a tensão máxima que o solo suporta? Fazer essas contas, relembrar lá a minha época de faculdade, que a gente viu isso, 5 anos da faculdade, contas e mais contas, vendo como que a fundação se comporta com o terreno. Vocês iam entender? Às vezes até ia, eu acredito que iria entender, mas não é esse o objetivo. O objetivo é trazer a importância de se ter profissionais que entendam isso e saibam executar de maneira segura. O que você precisa saber? Entender. Seja você um profissional da área, inclusive. Tem muitos profissionais que são mestres de obras encarregados, pedreiros, e você às vezes também que é leigo de obra, não entende como é que funciona a estrutura. Então o que você precisa saber? E não entender, saber, né? Vamos dizer assim, que a sua casa, a sua construção, ela recebe esforços. Tá vendo a laje? Essas setinhas aqui, ó, são esforços. Todos esses esforços direcionam para a terra. É isso. E quem é que vai suportar o peso da sua casa? É o solo. Então, olha lá, o pilar direciona, as vigas direcionam, a laje direciona, a sapata, a fundação direciona. Essa semana, só para vocês terem uma ideia, que às vezes as pessoas acham que ter um engenheiro na obra, a obra vai ficar cara, vai ficar ruim, né? E assim, nem sempre. Essa semana a gente teve, semana passada na verdade, eu tive uma conversa com alguns profissionais experientes da área de construção civil e assim, estavam utilizando materiais desnecessários. Isso acontece demais. Qual é o problema? Vai ter problema na casa? Não, mas vai gastar desnecessariamente. Para que colocar algo que não tem necessidade? Você vai colocar aquilo que é suficiente. Por isso é bom você ter profissionais que possam fazer cálculos, possam trazer para você otimização nos trabalhos, né? E isso é o que importa na construção, você fazer bem feito, com qualidade, com segurança e da forma mais econômica possível. O que eu estou pedindo para vocês me ajudarem a divulgar? Porque eu tenho um círculo de conversa, um círculo profissional, conheço vários pedreiros, mestres, encarregados, eletricistas, encanadores, pessoas muito bem qualificadas. E a gente trocando ideia, a gente sempre consegue trocar conteúdo. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. E essa é a ideia dos vídeos. A gente conseguir alcançar várias pessoas para poder evitar erros grotescos. Eu me sinto na responsabilidade, como profissional, como engenheiro civil, de tentar auxiliar o máximo possível as construções nível Brasil. Hoje, com a ferramenta da internet, se a gente conseguir alcançar essas pessoas que são da área a cometer menos erro possível, a gente já vai estar fazendo um bem danado, vamos estar aí fazendo valer a pena o objetivo do canal. Gente, então, o que nós podemos tirar aqui desse vídeo, desse bate-papo nosso aí sobre sapata isolada? Vamos lá. Olha elas aí. Elas são parte da fundação, são executadas quando o solo precisa de um melhor aporte, precisam suportar melhor as cargas que vão ser distribuídas para o solo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma casa aí de aproximadamente 70 metros quadrados, uma casa térrea, se você considerar as paredes, viga, pilar, laje, o contrapiso, o peso do piso, azulejo, tudo que vai numa casa pronta, o reboco, telhado e tudo mais. Sabe quanto uma casa dessa pesa?
160 toneladas. Agora pense você pegar e jogar 160 toneladas em um único ponto. Se você pegar e colocar 160 toneladas assim, vai afundar. Agora, se você distribui entre vários pontos, o solo suporta mais. Gente, 160 toneladas é você pegar aí 40 elefantes de 4.000 quilos e colocar em cima do solo. Se você não distribuir bem essa carga, não souber o que está acontecendo lá no solo, como que ele trabalha, provavelmente você vai ter problemas. Então, por isso que é importante conhecer a função de cada elemento estrutural da sua construção. Não deixe de seguir o canal, nós estamos tentando trazer vários conteúdos assim para que você vá compreendendo como é que funciona a construção civil, uma construção. E a sapata isolada, ela faz muito bem isso. Se você de repente não está se sentindo seguro, está fazendo uma construção e quer entender mais sobre sapata e entrar numa teoria, algo mais profundo, pode nos procurar. Eu me comprometo em te ajudar a entender exatamente a função de cada passo da construção civil, ok? Deixe seu like, espero que você tenha gostado. Olha aí, vamos só dar mais uma revisada aí, ó. Essas são as sapatas, quando você vê na obra, o pessoal escavando ela. Normalmente as medidas já vêm em projeto estrutural. Muito importante você ter o projeto da sua obra. O fundo dela tem que estar bem compactado, isso é muito importante. Onde ela vai apoiar tem que estar bem compactado. Também você tem que jogar no fundo da sapata algo que é importante, um lastro de brita, para que ela ajude também, caso tenha algum tipo de umidade, essa brita ela faz aí o papel do dreno e também ajuda para que ela realmente apoie bem, igual você tem um sapato mesmo, gente. O que seria esse lastro? É a sola do sapato, para que ela calce bem e tenha um aporte para poder receber a carga e distribuir para o solo. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe, não deixe de se inscrever e qualquer dúvida que você tiver ou algum conteúdo que você queira saber, nos inscreva. Siga lá, nós temos aí o nosso site, nós temos aqui as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, também estamos no LinkedIn, mas eu tenho utilizado pouco, vou começar a trazer nos próximos vídeos também aqui o canal do LinkedIn para você poder seguir a gente. E estamos juntos, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.